Meus amados, eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra. Eu creio que vocês estão preparados para ouvir. E eu acredito que sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai entender o cristianismo por um ângulo que talvez você ainda não tinha entendido. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: honrando a fé. Diga, honrando a fé. Honrando a fé. Honrando a fé. Ali o telão projeta duas vezes, é assim mesmo, né? Honrando a fé, honrando a fé. É um probleminha. Eu pensei que era a última tecnologia, assim, da multiplicação, né? Aqui também está assim, honrando a fé. Não, né? Tá. Porque aqui é a igreja da multiplicação. Pega o tema e duplica, né? Duplica. Amém. Então, olha só. Eu quando converti, eu 17 anos, eu tinha 17 anos, Jesus me alcançou. Isso uns 20 anos atrás, né? E então eu achava impressionante. Quando eu cheguei na igreja, né, o cara do mundo, viciado, e fui na igreja de crente. E me impressionou muito a alegria dos jovens. Foi a primeira vez que eu fui numa igreja de crente. Claro, depois eu me enrolei bastante, enganei bastante o Timóteo, que me convidava, sempre dizia que eu ia, não ia. Mas um dia Jesus me pegou na dobrada da esquina, falou: você é meu. E eu comecei a ir para a igreja, me entrosar com a turma, né? Jovem se envolve com jovem. E eu percebi que os jovens falavam com muita frequência uma expressão assim: pela fé. Pela fé. Aqui falam assim: pela fé isso, pela fé aquilo. Tá? Naquela época, não sei se era... Mas naquele momento, como recém-convertido, eu não entendia direito. Pela fé eu vou casar, pela fé eu vou viajar, pela fé eu vou passar, pela fé eu vou conquistar, pela fé eu vou arrebentar, pela fé. E eu estava recém-chegado, como é de se esperar, eu não entendia muito. Mas depois fui entendendo que aquilo se tratava de um novo idioma, o evangeliquez, né? Fui aprendendo. Depois de um tempo eu já estava fluente no evangeliquez. Pela fé, o sangue de Jesus está repreendido, está amarrado, em nome de Jesus. Tal. Então eu comecei a pegar o evangeliquez, hoje eu falo fluentemente, né? Aí, o que aconteceu? Mas à medida que a minha vida cristã crescia, eu descobri então que eles usavam em alguns momentos, né? Tem algumas expressões que falam em alguns momentos. E eu percebi que eles falavam, por exemplo, a primeira maneira, o primeiro momento que eles usavam era em situações, digamos assim, positivas ou declarações de otimismo. Né? A gente saía para fazer um evangelismo assim, ao ar livre, e começava uma nuvem negra: pela fé não vai chover, em nome de Jesus. Pela fé não vai chover. Ou então, pela fé minha família já é de Jesus. Pela fé esse emprego já é meu. Pela fé eu vou passar no vestibular. A gente ia no supermercado aí e comprava lá, e você tinha direito nos cupons, porque ia ter um sorteio de um carro zerado no final do ano. Aí você pegava os cupons, preenchia, colocava na caixinha: pela fé esse carro já é meu. Pela fé esse ano eu caso. Pela fé eu desencalho. Isso era só lá em Santarém que o pessoal falava isso. Aqui também tem gente falando assim: pela fé esse ano a maré sobe, eu desencalho. A outra situação que eles falavam era mais ou menos, eu percebi assim: pela fé. Então, quando você está querendo que alguma coisa legal aconteça, você fala pela fé. Mas em outros momentos eu via também eles falando a mesma expressão, pela fé, só que era mais ou menos assim, em um outro contexto, né? Era mais ou menos assim, quando eles estavam respondendo uma pergunta que a resposta não era tão otimista assim. Tipo,
você vai para o acampamento, e o cara estava liso, sem dinheiro, não tinha grana nenhuma. E ele dizia assim, pela fé. Pela fé. Como vai a tua situação financeira, irmão? Irmão, está pela fé, olha. Aí falava assim, você vai passar de ano? Você passa de ano? Tá, pela fé. Como vai tua célula, irmão? Pela fé. E aquele teu discípulo? Só pela fé. Então, eu descobri que a primeira tentativa era só um chavão religioso. Porque, quando eu dizia, pela fé não vai chover, chovia. Pela fé eu vou casar, não casava. Pela fé, esse carro vai ser meu e quem ganhava era outra pessoa. Pela fé meu marido não convertia. E eu comecei a entender que a segunda expressão, assim, só pela fé, não se tratava um sinônimo de impossibilidade. Era tipo assim, vai passar esse ano? Pela fé. Quer dizer, a chance é pequena, para não dizer não. E aí eu comecei a pensar assim, Senhor, será que é isso mesmo? E aí eu fui ler a Bíblia e descobri que eles tiraram da Bíblia essa expressão pela fé. Está lá na Bíblia, pela fé. Só que lá na Bíblia, o pela fé está no outro contexto. Lá no livro de Hebreus, o pela fé repete várias vezes, mas num contexto de uma relação de homens e mulheres que foram heróis de Deus. Pessoas que fizeram coisas extraordinárias. Então, quando eles falavam assim, quando eles falavam pela fé, eles diziam assim, eles queriam dizer, olha, por um fio, estou arrebentado, né? Infelizmente, eu não vou para esse acampamento porque não tenho dinheiro. E quando eles falavam assim, o fulano está pela fé, significava que o fulano estava desviado, está afastado de Deus. E, na verdade, eu acredito que Deus hoje quer nos levar a entender a diferença do que significa essa palavra pela fé. Então, lá em Hebreus, se você for olhar, essa palavra pela fé está na Bíblia, e só na carta de Hebreus essa frase aparece 22 vezes, né? Foi quando eu descobri que havia outras maneiras, e a maneira bíblica de usar essa expressão. E o que me chama a atenção no capítulo 11 de Hebreus é que ela faz referência a diversas pessoas que, em situações bem diversas e diferentes, eles usaram a expressão pela fé. Então, o texto mostra, em Hebreus, que a fé que nesse contexto, a fé, ela favoreceu algumas pessoas, abençoou algumas pessoas. Por causa da fé deles, eles receberam muitas vitórias, eles venceram guerras, eles entraram num nível de conquista, eles foram promovidos, eles foram curados, eles experimentaram milagres extraordinários, ressurreição e alegrias. Olha o que diz o texto, Hebreus 11, verso 32 a 35, diz assim, verso 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baruque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Verso 34, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Que coisa extraordinária. Você pega nesse texto e você vê como que pela fé, pelo exercício da fé, por uma fé que opera, que age, que funciona, a vida desses camaradas foram abençoada.
Eles trouxeram o céu para a vida deles, milagres extraordinários, conquista, revolução, mudança, transformação, avanço, mudança de nível, milagres extraordinários aconteceram na vida desses camaradas. Mas é interessante que no mesmo texto de Hebreus, capítulo 11, em contrapartida, outras vezes fala de sofrimento, de perdas, de dor, de angústias, de perseguição, de morte, de tristeza que tiveram que enfrentar pela fé. E eu pensei, Senhor, o que é isso? A fé, em alguns momentos do texto, a Bíblia fala, pela fé eles arrebentaram. Em outros momentos, pela fé eles foram arrebentados. E aí eu cheguei à conclusão que na vida cristã há momentos em que nós somos honrados pela fé e que há momentos que nós precisamos honrar a nossa fé. Há momentos que a fé me honra e há momentos que eu honro a fé. Há momentos que a fé traz bênçãos na minha vida. E há momentos que, pela fé, eu preciso ser uma bênção na vida de alguém. Há momentos que a fé abre portas para mim. Há momentos que a fé me prende. Eu fico preso. Há momentos que a fé me liberta. Mas há momentos que eu preciso, pela fé, me tornar escravo. Servo. Há situações que a fé traz alegria e eu pulo de alegria. Há momentos que, pela fé, eu preciso fechar o meu quarto, dobrar meu joelho e chorar na presença de Deus. Então, o que muitas vezes na vida, pela fé nós seremos aplaudidos, seremos reconhecidos, mas que algumas vezes, pela fé, nós seremos criticados. Algumas vezes, a fé vai nos colocar no pedestal, nos holofotes, mas muitas vezes, pela fé, nós vamos ficar no anonimato. Muitas vezes, pela fé, nós vamos ser aplaudidos em pé por uma plateia, mas outras vezes, pela fé, nós vamos ser desprezados lá na faculdade, lá no emprego, lá no lugar onde Deus nos colocou. Vocês estão me entendendo? Muitas vezes, pela fé, nós vamos experimentar grandes milagres. Outras vezes, pela fé, nós vamos ter que chorar o enterro de um parente, de um ente querido. E aí? Eu vou seguir Deus só quando os milagres acontecem? Ou quando o milagre não acontece? Muitas vezes, tem pessoas que falam assim, se Deus me abençoar, eu continuo na igreja. Se Deus não me abençoar, eu saio da igreja. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu já fiz um voto, uma promessa, já coloquei Deus na parede, colocar Deus na parede. Ou meu marido converte até dezembro, ou então eu não venho mais para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa. Todos nós aqui afirmamos que nós cremos em alguém, em alguma coisa. Todos nós temos um conjunto de crenças. O que é isso pela fé? O que é esse conjunto de crenças? É a somatória de fatos, episódios, convicções, valores e padrões, princípios que uma pessoa elege como verdade e como importante na sua vida. Esse é o seu conjunto de fé. Todos nós aqui fazemos parte
de um grupo chamado de cristão, porque nós acreditamos em alguma coisa, nós acreditamos num livro chamado Bíblia, nós acreditamos que ele foi inspirado por Deus, nós acreditamos que existe céu, que existe inferno, que existe perdão, que existe diabo, que existe um monte de coisa, existe ressurreição. Nós somos iguais porque nós cremos as mesmas coisas, espero. Agora, para nós entendermos melhor isso, é importante a gente ver, então, que esse pela fé pode ser interpretado de duas maneiras. Primeiro, pela fé, por aquilo que eu creio, né? Por eu acreditar naquilo que Deus disse, eu tomo posse e aquela bênção me alcança. Mas você sabia que a mesma fé que atrai as promessas é a mesma fé que atrai os mandamentos? Porque tem promessas para você que, pela fé, por causa da fé que você assumiu, por causa da fé que você adotou, essas promessas vão se cumprir. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome isso, em meu nome aquilo, em meu nome aquilo, em meu nome aquilo. Mas também tem mandamentos para aqueles que escolheram e assumiram essa fé. Você crê? Então, tem as promessas e tem os mandamentos. Você que adotou essa fé tem um mandamento para você: sede santo, sejam fazedores de discípulos de todas as nações. Então, a fé que puxa a promessa, que ativa a promessa, é a fé que ativa o mandamento. No kit ser cristão, vem o chocolate branco e o chocolate preto. Vem o chocolate pela fé eu vou tomar decisões, pela fé eu vou obedecer. Mas também tem o chocolate branco, pelo menos eu comparo porque eu gosto mais do branco. Vem a bênção, vem a vitória, vem a promessa, vem a proteção, vem a prosperidade. Agora, onde está escrito pela fé, pode ser lido por causa da sua fé, em função da sua fé, em virtude da sua fé, por amor à sua fé, em compromisso à sua fé, em honra à sua fé. Para nós entendermos melhor, era como se nós estivéssemos falando assim: fulano fez aquilo ou fez isto por amor à sua filha, por amor à sua filha, por amor à sua mãe, por amor à sua namorada, por amor à sua sogra. Então, eu fiz por causa, pelo amor que eu tinha, né? Pela mãe, pelo amor que eu tinha, a namorada, pelo amor, pela consideração, pelo respeito. Então, para você entender, esse pela fé significa eu faço isso pela fé que eu tenho. E a outra forma, eu faço isso pela fé, no sentido de que, porque eu creio. Por isso que muitas vezes é muito importante você avaliar. O apóstolo Paulo diz assim: verifiquem, examinem, pois o homem a si mesmo, e verifique se ainda está na fé. Porque é possível você estar na igreja, estar na célula, mas não está mais na fé. O pior desviado é aquele que perdeu a fé e continua dentro da igreja. E perder a fé é perder tudo. Tem uma frase que diz assim: quem perde dinheiro, perde alguma coisa. Quem perde amigo, perde muito mais. Mas quem perde a fé, perde tudo. Então, se tem uma coisa que você não pode perder, é a fé. E nós vivemos hoje um tempo onde a nossa fé é testada. Nós vivemos hoje onde a nossa fé é provada. E eu preciso me comprometer e rever isso. Tem que fazer uma análise, tem que fazer uma verificação, uma avaliação. Não somente se ainda existe fé, ou se
qual tamanho está a sua fé? A sua fé aumentou ou diminuiu nos últimos anos? Sua fé aumentou ou diminuiu? Você está crendo mais? Tem duas formas de avaliar seu nível de fé, se ela aumentou ou diminuiu. É se você está mais ousado em Deus e se você está mais disposto por Deus. Se você está mais ousado para tomar posse, para ver o milagre, e se você está mais ousado em ser mais compromissado, mais abnegado, mais dedicado, mais pronto para dar, mais pronto para servir. Porque, como eu disse, vai ter um momento que Deus vai te honrar. Ele vai te levar para aquela viagem do sonho na Europa. Quem recebe? Aquela viagem para Disney. Uau! Mas vai ter um momento que a fé não vai te honrar. Ela vai esperar que você a honre. Todos nós vamos chegar num momento que nós vamos ter que provar para Deus que eu estou fechado, eu creio nisso. E o seu conjunto de crença deve ser parecido com a minha. Eu creio que existe um inferno, que todos aqueles que não receberem Jesus vai passar a eternidade lá. Você crê nisso? Você crê mesmo? Você crê mesmo que existe um inferno? Quem que crê que existe inferno? Quem aqui não crê que existe um inferno? Quem aqui não crê em nada? Porque alguns levantaram, outros não. Então. Quem crê no purgatório, então? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você crê mesmo? Aquela colega que você ri, brinca, estuda com ela, ela vai para o inferno? Você crê mesmo que só vai para o céu quem aceita Jesus? A sua mãe, seu pai, eles já aceitaram Jesus? Se eles não aceitaram, para onde eles vão? Você crê que existe inferno? E se você crê, como você está se sentindo ao pensar que eles vão para lá? E se o inferno não é do jeito que a Bíblia diz que é, e que ninguém mais sai de lá depois que entra, e que eles vão queimar para a eternidade? Você crê nisso mesmo? Por isso que é importante de vez em quando perguntar, eu creio nisso. Você está convivendo com esse professor faz tanto tempo, você ri, você brinca, ele brinca com você, e ele vai para onde? Você crê nisso? Você crê mesmo que a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca? Você crê nisso? E o que a gente tem feito para realmente nenhum se perder? Você crê que Jesus é o único caminho, que Ele não é um dos caminhos, mas que Ele é o único caminho para a vida eterna? Mas você vê muito natural o seu colega ser espírita, ser macumbeiro, ser qualquer coisa, crer em várias outras coisas. Você está tão normal isso para você? Ou isso te incomoda, isso faz você chorar, jejuar, buscar Deus, colocar Ele em oração, ser um dos seus Natanaéis. Falei, eu quero ver esse cara salvo. Quando eu converti, uma das coisas que acontece na nossa vida, nesse fogo, na paixão do novo convertido, é que você começa a pensar nessas coisas. Meu Deus, meu irmão vai para lá, não, tem que fazer alguma coisa. Quando a ficha cai, você fala, não. E eu lembro que eu tinha uma amiga de ensino médio, nós éramos muito amigos, a gente saiu para farra, para rock and roll, usávamos drogas juntos, foi uma maior bagunça, eu converti. E depois eu preciso falar com, o nome dela era Sandra, preciso falar com a Sandra de Jesus. E aí eu fui tentar falar, ela, cara, tu tá doido, fizeram tua cabeça, ela vai cerebral, não sei o quê.
E eu lembro que um dia ela ia mudar de Santarém, ela ia embora para outra cidade. Eu fui no barco lá, que o pessoal viaja muito de barco. Ela ia para Manaus ou para Belém. E eu naquele barco, Sandra, Jesus, Sandra, você tem que aceitar Jesus. E de repente eu comecei a imaginar aquela menina tão bonitinha, tão amiga, tão sorridente, tão... E ela queimando na chama. Eu comecei a chorar na frente dela. Eu falei, Sandra, você precisa receber Jesus. Você precisa receber Jesus na sua vida. Eu creio que Jesus morreu no meu lugar. Eu creio mesmo nisso. Que Jesus levou meus pecados. Então por que eu ando com tanta culpa? Por que eu ainda vivo como se eu não fosse perdoado? Você crê mesmo nessas coisas? Você crê que o perdão pode restaurar qualquer relacionamento ferido? Você crê no perdão? Eu creio no perdão, no poder do perdão. Mas você está perdoando as pessoas mesmo? Ou você ainda tem uma mágoa, uma resistência, um ódio de alguém, um desejo de vingança, onde eu pego? Ou então você fala, não, porque você fala assim, eu já perdoei, mas Senhor, eu oro que o Senhor arrebente com ele. Já viu aquele crente, o crente amargurado, como é que ele ora? Senhor, eu sei que eu não posso me vingar. A palavra diz que a vingança pertence ao Senhor, mas vinga, Senhor, vinga. Eu creio que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus aos homens, eu creio mesmo. Você crê nisso? Eu creio que é possível ser curado pelo nome de Jesus. Você tem orado? Eu creio no arrebatamento da igreja. Você crê no arrebatamento da igreja? Isso é o conjunto de fé de um crente. Eu creio que dar é melhor do que receber mesmo. Ou para mim é melhor receber do que dar. Então, nessa fé, eu creio que todo homem precisa ouvir e tem o direito de ouvir sobre Jesus. Eu creio que eu vou prestar conta daqueles que eu não fiz nada para conhecerem Deus. Eu creio que a minha responsabilidade de ganhar meus familiares para Jesus. Eu creio nisso. Eu creio que é meu dever fazer discípulo das nações. Eu creio que eu devo pôr o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, ou na sua lista de atividades o reino de Deus está lá em penúltimo lugar. Pela fé. Qual fé? Essa fé que você diz que tem, que eu digo que eu tenho. Pela fé, eu creio que nós vamos ser prósperos, amém? Que deva me prosperar pela fé. Eu vou ganhar um novo emprego, que eu vou ganhar muita grana, amém, irmão? Amém? Amém? Isso é mais fácil achar candidato para praticar essa fé. Eu creio que Deus vai me curar, amém? Amém. Eu creio que Deus quer me abençoar. Amém. Você vê que nessa lista de eu creio, tem aquela parte onde a fé me honra e tem aquela parte onde eu preciso honrar a fé que eu tenho. Então, quando a Bíblia diz assim, portanto, Sansão, Moisés, pela fé, nós temos que sempre avaliar qual é a fé que está em operação. A fé que honra ou a fé que está... Acompanha comigo aqui. Olha o que diz em Hebreus 11, 24. Essa é forte. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 11, a partir do verso 24. Pela fé, diga pela fé. Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porque considerou o opróbrio de Cristo, o sofrimento de Cristo, por maior riqueza do que os tesouros do Egito. Porque contemplava o galardão.
Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Neste caso, nós podemos afirmar que Moisés, ele tomou decisões radicais na sua vida. Moisés poderia ter ficado no Egito, desfrutado das iguarias, da riqueza, das vantagens, dos privilégios, dos benefícios lá do Egito, mas ele, pela fé, para honrar a fé, ele renunciou tudo aquilo. Posição, prestígio, título, privilégios, regalias, para ele cumprir o chamado e o propósito que Deus tinha para ele, porque Deus não criou Moisés para ser príncipe no Egito, Deus criou Moisés para ser libertador de escravos. E o texto fala de muitos outros que agiram e tomaram decisões e fizeram escolhas pela fé que eles tinham. Se eu vou honrar minha fé, a pergunta que eu quero fazer hoje é: o que você tem feito pela sua fé? Eu tenho certeza que muitos aqui já foram honrados pela fé. O maridão que você tem porque você aplicou fé e Deus mandou a bênção. O carrão que você tem, pastor, olha aí, pastor, ora aí pelo meu carro, olha aí, pastor, unge aí, pastor, derrama o óleo de Israel. Né? Bênção, pastor. Pastor, vai lá em casa que eu quero fazer uma agenda para você, quero mostrar as fotos, pastor. Que férias, pastor, nos Estados Unidos, na Disney. Olha aí, pastor, a bênção. Né? Pastor, a fé funciona, pastor. Apliquei fé e fui. Deus me abençoou. Pastor, olha, vou te contar, que bênção. Parabéns. A fé tem me honrado tanto, gente. A fé já me colocou em lugares, em cidades, em hotéis, perto de pessoas, em lugares que eu nunca imaginei. A fé me deu uma esposa linda. Quando as pessoas veem a minha esposa, eles ficam sem entender. Eles olham para ela. Eu só tenho uma explicação. Eu apliquei fé, ela não. Eu orei, ela não. Por isso, irmãs, orem, viu? Pela fé, Deus tem me promovido, tem me abençoado, tem suprido minhas necessidades. Cara, é impressionante como a fé nos honra. É incrível como tem uma lista de coisas que eu poderia dizer para vocês aqui, de bênção, de vitória, de conquista, de privilégio, de vida boa, que a fé tem me dado. Simplesmente porque eu aceitei Jesus. Se eu não tivesse aceitado Jesus, talvez eu estava, se tivesse vivo, ainda drogado, desgraçado. Porque eu ainda tenho colegas da época dos 17 anos que estão alcoólatras hoje. Não converteram. Para Deus, é para me ver. E quem não converte continua do mesmo jeito ou pior. A fé tem me honrado. A fé tem me dado prestígio. Moisés, por outro lado, teve que honrar a fé. Qual tem sido a nossa lista? Olha, eu tenho honrado a fé aqui. Por causa da minha fé, eu tenho sofrido isso. Por causa da minha fé, eu tenho aberto mão disso. Por causa da minha fé, eu tenho... Qual é a nossa lista? Está aqui a lista de Moisés. Abriu mão de privilégio, de riqueza, abriu mão de vida boa para cumprir o propósito de Deus. Foi fácil cumprir o propósito de Deus na vida de Moisés? Não. Foi rejeitado, foi criticado, foi murmurado. Pessoas se rebelaram contra ele. Tudo isso foi fruto do fato que ele honrou a fé. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: o que você tem feito pela sua fé? Porque se eu perguntar o que a sua fé tem feito por você, a lista é boa, é gorda. Né? Pastor, eu moro num apartamento, pastor.
Só pela fé mesmo Deus me deu aquilo. Amém. Me leva lá, deixa eu desfrutar da bênção também. Pastor, a loja que eu tenho, você precisa conhecer a empresa que eu tenho, pastor. Presente de Deus. Tem uns que são tão exagerados que o nome da loja é Deus me deu. Tinha lá em Boa Vista, pizzaria Deus me deu. Amém. Eu não estou dizendo que Deus não quer honrar você através da fé. E se você tem, parabéns, porque foi a tua fé que te deu. Foi a tua fé mesmo. Você tem, porque você creu, você tomou posse, você acreditou. Você abriu a Bíblia e você viu, meu Deus está me dando, é meu, direito meu. Eu tomo posse, eu quero. E Jesus sempre honrou as pessoas que tinham fé para receber. Mulher, foi a tua fé que te curou. Filha, você está curada, a tua fé te curou. Todas as vezes que você recebe, é porque você teve fé. Parabéns, continue crescendo. Deus quer que você continue sendo honrado pela fé. E Deus vai te honrar muito pela fé. Agora, qual é a lista que você tem honrando a fé? Qual tem sido a lista que você fala, pastor, pela fé, eu tenho pago o preço de ser um líder de célula. Para honrar a minha fé, eu tenho trabalhado no presídio. Para honrar a minha fé, eu tenho enfrentado aquele professor marxista lá na faculdade. Pela fé, pastor, eu tenho tomado uma decisão. Tolerância zero no meu namoro. Só depois de casar, viu, peão? Pela fé. Dá vontade, dá, pastor. Dá muita vontade. Dá muita vontade de comer a merenda antes do recreio, pastor. Mas vai ser só depois do recreio. Irmão. Pela fé. Para honrar o meu Deus, para honrar a minha fé. Amém ou não amém? Amém. Viver a implicação, as implicações da fé. A obediência. Pastor, você não precisa conhecer meu pai. Pensa num cara difícil. Mas pela fé eu estou honrando esse pai. Eu o honro pela fé, pastor. Eu quero ganhar ele para Jesus. Quais são as implicações, a lista? Você tem lutado por essa fé? Você tem cooperado, promovido essa fé? Você tem se doado pela fé? Pastor, pela fé, eu não perco uma vigília da minha igreja. Sábado, pastor, eu vou para o trabalho assim, igual um bêbado. Porque a vigília terminou tarde. Mas pela fé, eu creio na importância da oração. E de estar junto. Eu tenho honrado a minha fé. Quantos assistiram Paulo? Se você não assistiu, vá assistindo. Até em cartaz? Assista esse filme. Você tem que assistir. E você vai ver. Paulo é um exemplo. Ele disse, eu aprendi a estar contente em toda situação, tanto ser humilhado como ser honrado. A fé honrou Paulo de forma extraordinária. Levou ele em lugares que ele nunca imaginava. A fé colocou Paulo em palcos, em púlpitos. A fé fez ele viajar como poucos. Quem gosta de viajar aqui? Eu gosto. Já viajei, meu irmão. Eu tenho uma lista de países que eu já fui. E por que eu fui? Pela fé. A fé me honrando. Mas veja a vida de Paulo. Veja a vida de Paulo.
Moisés fez tudo o que ele fez pela fé. E quanto a nós? O que escreveriam sobre nós? Qual seria a lista? Você morreu. Vamos escrever agora o Novo Testamento do Novo Testamento. E o seu nome está lá. Pela fé, a conta telefônica do fulano veio mais caro porque ele gastou parte dos créditos evangelizando seus amigos. Pela fé, o fulano lá da igreja Mir não dormiu o tanto que ele queria dormir para poder orar pela sua cidade e pelos seus colegas de trabalho. Pela fé, aquele líder de célula ficou até 3 horas da manhã expulsando o demônio do vizinho. Pela fé, o fulano não tomou aquele banho que ele gostaria antes de ir para o Tadel. Ele veio fedendo um macaco morto-a-tapa para o Tadel. Pela fé, o fulano não almoçou na hora certa porque precisava fazer um contato 24 horas com o novo convertido. Pela fé, ele disse que a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Pela fé, o consumo de gasolina do camarada subiu muito esse mês, buscando pessoas e levando pessoas no final do culto. Pela fé, a casa do fulano ficou toda suja e o sofá já está manchado de suco de groselha. Porque ele abriu a casa dele para funcionar uma célula. Pela fé. Qual a sua lista de sofrimento pela fé? Qual a sua lista de sofrimento pela fé? Pela fé, as samambaias foram todas destruídas. Pela fé, o fulano foi criticado e desprezado pela família, que não aceita a decisão dele para Jesus. Pela fé, ele é chamado de otário lá na faculdade, abestado, ultrapassado. Pela fé, ele é ridicularizado. Pela fé, o fulano tem usado o seu carro o seu carro novo nas ruas lamacentas, só porque ele quer levar o amor de Deus para aquela comunidade carente. Outro dia eu estava pensando, o que as pessoas poderiam escrever a meu respeito? Morreu um pastor chamado Sabá Liberal. Ele vai entrar no capítulo 11 de Hebreus, a continuação, o retorno. Está lá, os primeiros já passaram, Moisés, não sei quem, Daniel, agora vem a lista do pessoal agora entendeu? A nossa geração. Está lá, pela fé, Sabá Liberal. Fala aí, Senhor, me dá o que foi que esse cara fez pela fé? Qual é a sua lista de pela fé? Qual é a sua lista de renúncia? E sabe, aí eu fui escrever tudo que poderiam colocar lá pela fé, que eu honrei a fé. E aí eu vou ler aqui para vocês, mas eu tenho vergonha, porque é tão pálido. O que eu fiz hoje? O que eu tenho feito até agora? Pela fé. Pela fé, eu abri mão de um emprego. Eu era funcionário público federal. Sonho de consumo de muitos jovens. Mas eu tomei uma decisão. Porque eu entendi que Deus tinha me chamado para ser um pastor. Eu falei, Senhor, eu abro mão. Eu tinha 15 anos de trabalho. Quando meus irmãos souberam que eu fiz isso, eles vieram para cima de mim. Eu sou o caçula de 10. O mais velho já passou para Jesus. Mas você sabe, o cara, irmão mais novo, caçula, pode ficar com barba branca. Eles sempre acham que a gente é um bebê. Tanto é que eles me chamam de Sabazinho. Quando eles souberam que o Sabazinho está fazendo a loucura,
de abrir mão do emprego para ser tempo integral, o pastor ele falou, e se não der certo? E como que a aposentadoria? Tu vai abrir mão do emprego estável. E se tu morrer, quem vai sustentar a Mariléia? Pelo menos se tu estiver nesse emprego, se tu morrer, ela recebe a pensão. E eu comecei a pensar nisso. Pela fé, eu abri mão de um outro concurso que eu tinha feito, federal, que eu ia ganhar muito mais. Meu pastor falou assim, nem precisa pegar esse emprego, porque você vai se tornar pastor, não vai demorar muito. Pela fé, eu deixei meus pais, velhinho, meu pai tinha sofrido AVC, e ele estava numa cadeira de roda. Minha mãe dependia de mim, eu morava do lado deles, eu que cuidava deles, fazia o supermercado para eles, eu que levava eles no banco para receber a aposentadoria. Mas Deus me chamou para começar um trabalho lá em Roraima. E eu lembro falando para minha mãe, mãe, eu preciso ir. Eu fui criado para isso. Ela me abraçou chorando, ela disse, meu filho, eu te abençoo, vai. Porque para mim é um privilégio ter um filho para dar para Deus. Porque quando eu me converti, ela dizia, já estava velha, não podia servir a Deus. Deus vai cuidar de mim, faça a sua missão. Eu saí chorando, porque eu pensei, quem vai cuidar dos meus pais? Eu não vi nenhum dos meus pais morrerem. Não deu tempo. Por causa da fé, da obra. Pela fé, a gente vai fazendo algumas renúncias. Eu já mudei 16 vezes na minha vida. Você não queira saber o que é isso? Encaixota a coisa. Desencaixota a coisa. Pela fé. Mas é tão pálida, mas tão pálida essa lista, que eu fico pensando, se Paulo ler, ele vai rir. Tem algumas coisas aqui que eu tinha notado que eu estou até com vergonha de dizer. Mas Moisés fez decisões tão radicais pela fé. Olha a lista de Paulo. Eu estava olhando a lista de Paulo. Tem duas listas. Filipenses 3. Paulo diz assim, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo, pela fé. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, que procede, a justiça que procede baseado na fé. 2 Coríntios, Paulo faz a lista dele, de atitudes e decisões que ele tomou, experiências que ele teve, honrando a fé dele. Ele fala, sou ministro de Cristo, 2 Coríntios 11, falo como fora de mim, porque todas as vezes que você faz uma lista de coisas que você fez para honrar a fé, parece que você está fazendo loucura e está fora de si. Ele fala, mas eu ainda mais, em trabalho, muito mais em prisões, em açoite, sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1, significa 39 chibatadas nas costas. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Ou seja, 1 noite e 3 dias ele ficou em cima de um pedaço de madeira no mar, depois de vários naufrágios. Em jornada, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos.
em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. E além dessas coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me inflame. Olha que lista de sofrimento. Paulo honrando a fé. Qual é a sua lista de renúncia e sofrimento em honra à sua fé? E eu queria hoje desafiar você a trazer equilíbrio na sua vida. Porque tem muitos crentes que só querem ser honrados pela fé. Na hora que o pastor chama para ele honrar a fé dele em alguma coisa, não tem tempo, ele não pode, ele não dá, porque agora... Quantos aqui já, pela fé, receberam a sua cura? Pela fé, tiraram férias no Caribe. Pela fé, compraram o carrão. Pela fé, tem um apartamento do sonho. Pela fé, tem um maridão que tem. Pela fé. Agora, a minha oração é que a fé continue te honrando. Que você tenha muita coisa para exibir, dizer: Deus tem sido fiel na minha vida. Deus tem me abençoado demais da conta. Que você seja tão abençoado que você possa cantar como o Cris Duran: Deus está exagerando na minha vida, Deus está exagerando no meu ministério, Deus está exagerando. Yeah! Que Ele exagere na sua vida mesmo. Que Ele exagere na sua vida. Que você possa realmente mostrar para o povo lá o carrão e falar: rapaz, isso aqui é pela fé, isso aqui é Jesus na minha vida. Mas eu quero também te desafiar, que você comece a construir a sua lista, onde você fala: eu estou honrando a minha fé, a fé que eu tenho. Sabe, queridos, tomara que a tua fé te honre mesmo. Mas também vamos dizer: pela fé eu vou ministrar cura, pela fé eu vou evangelizar, pela fé eu vou para a vigília, pela fé eu vou abrir a minha casa para funcionar uma célula, pela fé eu vou assumir uma célula, pela fé eu vou vir para trabalhar no acolhimento dessa igreja aqui, pela fé eu vou fazer uma viagem só para evangelizar meus parentes, pela fé eu vou doar minhas férias para Jesus esse ano. Pela fé, eu vou dar um dízimo bem dado. Pela fé, eu vou dar meu carrão para a igreja. Eu já dei 2 carros. Está lá na minha lista de pela fé. Eu lembro que quando Deus pediu o primeiro, eu quase repreendo, pensando que era o diabo. Eu achava bonito, gente, eu achava bonito ouvir testemunho de pessoas assim. Eu já dei carro, foi um pastor na nossa igreja, ele falou: já dei 7 carros. Eu falei: que coisa linda, que coisa admirável. Coisa linda. Mas eu pensava assim: Senhor, nunca faz isso comigo. Eu lembro a primeira vez que Deus pediu o carro, aquele lá não foi tão fácil, não estava tão novo assim e tal, mas eu dei. Fiquei andando a pé. O segundo, esse estava mais novo. E eu já estava planejando dar de entrada e pegar um mais novo ainda. Quando Deus falou assim: você vai dar, mas não é de entrada não. Eu falei: Senhor, você tem alguma coisa contra a minha... Deixa eu te falar. Muitas vezes a gente pensa assim: pela fé em nome de Jesus. Mas pela fé em nome de Jesus, você está pronto para morrer? Vocês viram, não muito tempo atrás, irmãos nossos sendo degolados.
Eu vi. Tem no YouTube, eu creio ainda. Aqueles caras cortando, literalmente. Aqueles irmãos nossos com aquela roupa laranja. E a faca entrando aqui, irmãos, e cortando. Aí você vê depois o corpo caído e a cabeça do lado. Pela fé. Aquilo foi pela fé. Mas em que condições? Sendo honrados pela fé ou honrando a fé? A gente sabe que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? E a Bíblia fala, né, inclusive, que nós vamos, quando a gente morrer, nós vamos receber uma coroa. Quando eu mostrei esse texto bíblico para minha esposa, eu falei: olha, meu amor, se eu morrer e for para o céu, tem uma coroa lá me esperando. Aí eu olhei para ela, ela tão novinha, e falei: não quero morrer agora não. Eu costumo brincar dizendo que, por que os muçulmanos se explodem? Os jovens muçulmanos colocam um monte de bomba, dinamite aqui, explodem. Vocês já viram? Você tem que ter coragem para ver o que sobra de um homem-bomba. Gente, tem no YouTube. No YouTube tem tudo, né? Você vê aquele resto de tripa, de cabeça, um olho para ali, uma perna para ali. O cara se explodiu para matar algumas pessoas, ele se explode. Mas por quê? Porque eles acreditam. Eles já acreditam que se eles se explodirem, Alá vai ficar muito feliz e eles vão para o paraíso deles. Lá no paraíso tem 100 virgens esperando eles e muito vinho. Aí eles se explodem. Eles querem ir para lá já, rapidinho. Aqui o cara não conseguiu casar, lá tem 100 virgens esperando ele. Por isso que alguns jovens cristãos não querem morrer por Jesus. Porque lá só tem uma coroa esperando eles. Ai, Jesus, tem misericórdia. Mas vamos continuar. Falar de coisa séria. Olha como o mesmo texto de Hebreus 11 termina. O mesmo texto, a partir do verso 35. Ele diz assim: uns, pela fé, foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão. Verso 37. Apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada. Gente que andaram errantes, vestido de pele de ovelha, olha a grife deles, e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno deles, vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas, e todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Esses aqui não receberam a promessa, só viveram o mandamento. Mas eles estão na galeria dos heróis que viveram pela fé.
Por isso, queridos, quando eu li esse texto, eu me rendi. Eu estou pronto hoje. Eu estou pronto para ser honrado pela fé, mas também eu estou pronto para honrar a minha fé. Eu quero terminar hoje à noite passando um pequeno vídeo. Vai dar aí o pessoal da mídia? Está engatilhado? Está certo? Vai dar mesmo? Tranquilo? Eu quero passar um vídeo. Esse vídeo é antigo. É a história de um irmão. Muito simples. Ele mora em Santarém. Eu acredito, faz muito tempo que eu não vejo ele, mas quando fizeram essa reportagenzinha sobre ele, eu fiquei muito impressionado com o estilo de vida dele. E eu gostaria que você assistisse. Vou falar de um grande homem de Deus. E olha que não foi fácil acompanhar a sua rotina para esta reportagem. Conheça agora a história de Ezequiel Silva. Bom, meu dia a gente amanhece, procura primeiro buscar a Deus, minha oração, ler a palavra de Deus, buscar primeiro Deus, que é o importante. Quando você sai para o trabalho, você tem que procurar primeiramente Deus. E assim é a rotina de Ezequiel. Ele acorda muito cedo e de bicicleta leva a esposa ao trabalho. Depois, volta em casa e sai em seguida já equipado para o seu trabalho. Ezequiel é um agente de saúde e tem que visitar no mínimo 40 domicílios por dia, orientando as pessoas quanto aos riscos da dengue. Bem, esse trabalho só poderia ser feito a pé. Quando chega em casa, após o dia de trabalho, ele ajuda nas atividades do lar. Ezequiel Silva é atleta desde 17 anos. Já participou de mais de 200 competições, entre elas a famosa Maratona de São Silvestre, em São Paulo. E são muitos os troféus e medalhas que ele conquistou. E depois de um dia todo de atividade, é no final da tarde que ele ainda encontra tempo para treinar. Ezequiel se dedica em treinar o filho, que por sinal é bicampeão da Maratona Intercolegial de Santarém. Treinar o filho para ser um maratonista não é o principal objetivo dele, mas sim capacitá-lo para ser um líder apaixonado pela visão. É verdade, troféu e medalha são passageiros, que realmente as traças vão roer, as traças vão acabar, mas as vidas vão para o Senhor, que isso aí ninguém vai realmente, nenhuma traça vai poder realmente pegar essas vidas, porque essas vidas pertencem ao Senhor, e essas almas são muito importantes para o Senhor. Por isso que nós estamos aqui, Sua Vida das Células, vendo vidas transformadas. É aqui, nesta turma de CTL, que Ezequiel exerce mais uma de suas atividades. Ele é coordenador desta turma e assim contribuindo para a formação de novos líderes. Como maratonista, Ezequiel Silva enfrenta diversos obstáculos em suas competições. Porém, o tempo não é obstáculo. Em meio a tantas atividades, ele cumpre com excelência seu papel de trabalhador, pai, líder, atleta, discípulo e discipulador. São 10 os discípulos. Ele literalmente está suando a camisa. Apesar de não ter um transporte motorizado, Ezequiel não se intimida com a distância e procura supervisionar o maior número de células possível, e sempre com muita alegria. Um líder apaixonado não somente lidera, mas também sabe ser liderado. No dia do seu discipulado, ele aproveita para ir treinando. A distância entre a sua casa e o endereço do discipulador, o pastor Josué, é de aproximadamente 6 quilômetros, o que gasta correndo o tempo de 15 a 20 minutos. Ora na subida, ora na descida, no asfalto, na estrada de chão. Esse homem é realmente um exemplo de líder e liderado para todos nós. Ezequiel Silva, 47 anos, 3 filhos, 10 discípulos, 33 células, um grande galardão, um líder apaixonado.
Deus tem honrado ele, mas ele tem honrado Deus também. A fé tem honrado ele, mas ele também tem honrado a fé. Quero te convidar, vamos ficar em pé.